O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que representa a Comissão Nacional dos Clubes, divulgou o vídeo neste sábado lamentando a falta de acordo entre clubes e jogadores sobre como proceder em meio à pandemia do novo coronavírus. Com as competições paralisadas, a CNC enviou 2 propostas para a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol, a FENAPAF, que foram rejeitadas pelos atletas e pelos 21 sindicatos. De acordo com o dirigente, a segunda proposição surgiu da reunião de cerca de 30 presidentes de clubes e a CBF, acerca de concessão de férias coletivas de 20 dias a todos os jogadores e a redução de 25% dos salários enquanto os campeonatos estiverem suspensos. Nós optamos de forma unânime, colocar todos os atletas e os departamentos de futebol em férias coletivas a partir do dia 1º de abril, garantindo a eles que prevê a medida provisória 927, emanada do governo federal, e deixar que a negociação siga individualmente de cada clube com seus atletas e com sindicatos locais. Isso não impede que a gente siga conversando, os clubes marcaram novas conversas ao longo desses 20 dias, para que a gente possa tentar, de repente, novamente, alguma outra posição e esperar, quem sabe, uma medida do próprio governo com relação a esse período de crise que a gente vem passando, não só na saúde, mas que acaba também refletindo numa crise econômica, A MP citada pelo porta-voz dos clubes dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservar emprego e renda ao trabalhador durante o estado de calamidade pública. O representante da CNC diz também que as diretorias seguem negociando com jogadores e citou que o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, lhe telefonou e informou que o clube nordestino já negocia com os atletas individualmente. A gente tentou, obviamente, que fosse algo uníssono em todo o Brasil, mas até mesmo em razão do Brasil ser um país de dimensão continental, a gente acabou não conseguindo êxito em fazer um acordo com todos os jogadores do país, um acordo equânime, Entretanto, conseguimos algo que eu considero uma vitória dos clubes, que foi justamente a união dos clubes nesse momento, e conseguir com que todos os clubes concordassem em preservar o calendário do futebol brasileiro. Em relação ao calendário do futebol brasileiro, há o entendimento entre os clubes das séries A, B, C e D na preservação dos estaduais e na manutenção do formato de pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. As medidas de isolamento social impostas em todo o Brasil obrigaram mudanças bruscas nas rotinas das famílias, especialmente daquelas com filhos em idade escolar. Em alguns estados, as férias de julho foram adiantadas, em outros, as aulas presenciais foram suspensas, mas as escolas podem oferecer aulas online. Só que a situação incomum exacerba ainda mais as desigualdades brasileiras. Enquanto algumas famílias se surpreendem com todos os recursos que o ambiente virtual oferece, outras não têm sequer computador em casa e se preocupam com a alimentação dos filhos, agora que muitos não contam com a merenda escolar. É o caso da diarista Alessandra Santos, mãe de uma criança de 8 anos que estuda no Colégio Federal Pedro II, no Rio de Janeiro, e de um adolescente de 15, aluno da Escola Estadual Amaro Cavalcante. Os dois estão de férias e passam os dias dentro de casa, com o pai desempregado e a mãe sem renda, já que ela não está sendo chamada para fazer faxinas. De acordo com a Alessandra, a família está contando com a ajuda de familiares e aguarda o auxílio de até R$ 1.200 que foi aprovado pela Câmara. A gente vai revezando. Um dia a gente come um frango, no outro dia eu faço um ovo mexido, aí cozinho um ovo com legumes, para pelo menos as coisas durarem, porque eu não sei o que eu vou fazer com todo mundo em casa e tendo que ter todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche e janta. Eu estou me virando aqui, para também não acabar as coisas rápido. Ela diz que seria difícil e caro para os filhos saírem de Ramos, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, e irem até São Cristóvão, onde fica o Colégio Pedro II, ou ao Largo do Machado, onde fica o Amaro Cavalcante, apenas para comer a merenda escolar que continua sendo oferecida. Sem computador em casa e dividindo a internet com uma vizinha, Alessandra não sabe como vai fazer para o filho mais velho frequentar as aulas online, que devem começar em toda a rede estadual do Rio de Janeiro na semana que vem.
nada melhor do que a aula presencial. As crianças vão estar ali, vão estar interagindo com os outros amigos, vão estar tirando dúvida pessoalmente com o professor. Eu, na minha humilde opinião, acho que esse negócio de aula online, essas coisas assim, eu acho que não vai ser 100% legal, não. Mas se realmente for o caso de ficar 3 meses sem aula, a gente vai fazer o quê? É melhor ter essa aula. E eu estava falando até com um dos meus filhos ontem, eu acho que isso vai impactar muito na vida deles escolares. A situação é bem diferente na casa da juíza federal Kátia Balbino, residente em Brasília. A filha de 11 anos estuda em uma escola particular que já utilizava o ambiente virtual para realizar tarefas com os alunos e conseguiu adaptar o sistema para oferecer todas as aulas apenas um dia depois que o fechamento das escolas foi decretado. As crianças estavam totalmente preparadas para esse mundo digital. Eles tinham as plataformas nas quais eles já trabalhavam com os professores, as crianças todas já tinham seus equipamentos totalmente adaptados com as plataformas e as crianças estavam acostumadas a fazer deveres online, a submeter os deveres aos programas que eles têm. No dia seguinte, 7h45, as crianças já estavam online com o professor dando aula. E eles ficam ocupados mesmo 3 aulas por dia, que seria mais ou menos o horário que eles estariam realmente na escola, né? Mas, mesmo entre as famílias com renda mais alta, não há consenso. A advogada e professora universitária Susana Spencer, que tem 2 filhos matriculados em outra escola particular da capital federal, conta que o colégio está mantendo atividades online, mas ainda com algumas dificuldades. Para que eles não fiquem sem rotina, ela elaborou um quadro de atividades com tempo de estudos, lazer e tarefas domésticas. Mesmo assim, ela prefere não preocupá-los demais com o futuro escolar, já que ainda há muita incerteza sobre o que vai acontecer em meio à pandemia. Na escola dos meus filhos e nas instituições de ensino que eu tenho observado, as diretrizes que são passadas pelas coordenações, elas acabam se atropelando ou sendo contraditórias, porque a gente não tem realmente uma ideia, uma perspectiva de quanto tempo a gente vai ficar nesse momento de confinamento dentro de casa. Então, tem hora que coloca o seguinte: vamos passar atividades acadêmicas para os alunos realizarem em casa. E aí, na semana seguinte, fala, agora vamos ter videoaula. Como a gente não tem uma diretriz de situações de calamidade como essa que a gente está vivendo, eu vejo que está havendo muito desencontro. No Brasil, há suspensão de aulas em todos os estados e em todo o mundo, de acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, 156 países fecharam escolas e universidades por causa da pandemia de coronavírus. 1 bilhão e 400 milhões de crianças e jovens, o que corresponde a 82,5% de todos os estudantes do mundo, foram afetados. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. O terminal Alvorada do BRT na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, recebeu neste sábado serviços de desinfecção realizados por militares das Forças Armadas. A ação faz parte de uma parceria entre o Comando Militar do Leste, a Prefeitura e o BRT. Foram aplicados produtos descontaminantes nas catracas, corrimãos, validadores e outros pontos comuns ao toque de passageiros no terminal, que concentra grande quantidade de usuários diariamente. O prefeito Marcelo Crivella esteve no local e afirmou que o serviço irá continuar e que sirva também como uma ação didática para que a população adote medidas de cuidados em suas residências. Já fizemos as barcas, já fizemos a Central do Brasil, VLT, metrô, porta dos hospitais, a Colup também está trabalhando dessa maneira e a gente espera com isso que as curvas de infecção da cidade que atingem os idosos fiquem sob controle. Esse trabalho continua diariamente. Daqui para frente vamos desinfetar todos os pontos de ônibus, portas de hospitais, barca, metrô, trem, enfim. É também uma coisa assim, didática para as pessoas fazerem o mesmo nas suas casas, né? Na maçaneta, nas partes onde as pessoas tocam com mais frequência. O prefeito Marcelo Crivella reforçou a importância de manter o isolamento social. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cíntia Cruz.